Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é essa reunião é baseada em Isaías 1:19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer, desfrutar do melhor desta terra. E vai mesmo. Isso é promessa de Deus. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Você quer ser cabeça? Participe deste trabalho. Deus vai te dar direção e vai te abençoar grandemente. Olha o que diz aqui, em Jó 26, no 7, o 7, depois vou ler já o 14. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Ele suspende a terra sobre o nada. E aí, Jó continua falando do poder e da grandeza do Senhor. E diz, isso tudo é apenas a borda das suas obras. Em meio à provação, a um teste, à aflição, Jó recorda que o Deus que suspende a terra sobre o nada era poderoso, grande, capaz de mudar qualquer situação e que tudo que ele tinha visto, e ele tinha visto muito, ele tinha experimentado muito, do poder de Deus. Mas ele admite, ele fala, eu só vi a borda das suas obras. Tudo isso, toda essa grandeza, é apenas a borda das suas obras. Então, talvez você está aí e entregue ao que você está vendo. Você começou a olhar demais para o problema. Isso foi matando a tua fé, o teu espírito. Começou a olhar para a distância que você está, talvez, de alguém que já atingiu mais. E foi te desmotivando. Você começou a se envolver com todas as coisas que estão ao teu redor. Com a notícia, com os acontecimentos, com as dificuldades, com as lutas do dia a dia. E agora, é como se nada mais fosse possível. Talvez você está numa situação de que na tua cabeça nada mais vai acontecer. Nada mais é possível. Está tudo impossível. Sabe aquela história de que isso eu nunca vou ter, nunca vou atingir, não vai mudar, já passou da hora. Talvez eu já estou velho, eu já perdi muito tempo, já perdi muita coisa. Perdi muita coisa. Talvez é exatamente mais nessa área que você pega. Você olha e pensa, como é que eu vou conseguir reagir? Eu perdi demais. Talvez você venha perdendo patrimônio. Vem perdendo. Talvez perdendo a família, perdendo a saúde, perdendo a credibilidade. Não sei. Você vem perdendo. Vem num processo de perdas. Como foi com Jó? Jó perdeu. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o patrimônio, que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele foi o homem mais rico do Oriente, ele perdeu. Então, diante daquela situação,
né, quando você está vivendo o problema, se você começar a pensar e a absorver tudo aquilo, você morre mesmo. Você morre por dentro. Acaba. Os sonhos acabam, você não tem motivação para mais nada. Se morrer, tá no lucro, tá bom. É melhor morrer do que continuar vivendo isso. Então, Jó estava numa situação muito difícil, que eu tenho certeza que a situação de Jó era muito pior que a sua. Eu tenho certeza que a situação do Jó, o que o Jó viveu, foi bem pior do que você está vivendo. E, em meio àquela dor, ele foi capaz de lembrar. Uma frase muito poderosa de Jó foi: eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou aqui no fundo do poço, mas eu sei que ele vive. Ele pode me tirar desse fundo de poço. O Deus que suspende a terra sobre o nada, ele pode mudar a minha história. Ele pode trabalhar em meu favor. Espera aí. Tudo isso, toda essa grandeza, é só a borda das suas obras. É só a borda. Então, espera aí. Tudo que você está vivendo pode ser grande demais para você, mas não é nada para Deus. Pode ser o fim para você, mas não é para Deus. Pode ser impossível para você, mas não é para Deus. Entendeu? Não é para Deus. Ainda que você olhe e diga, não tem jeito, até que você até esteja querendo conversar agora comigo aí. E dizer assim, não tem jeito. Não, você não sabe. Ô bispa, você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. E eu creio que Deus está falando com você. E dizendo, olha, eu suspendo a terra sobre o nada. Sobre o nada. Tudo que você já ouviu falar de mim, tudo que você já viu da natureza, tudo que você já viu, é só a borda das minhas obras. É só a borda. Eu sou muito maior do que tudo isso que existe por aí. Tudo isso. Tudo. A formação da terra, do ser humano, a natureza, o céu, tudo, tudo. É só a borda das minhas obras. Eu suspendo a terra sobre o nada. Deus está dizendo, eu suspendo a terra sobre o nada. Para você. O que é esse problema aí? Para Deus. Para Deus, não é nada. Para você, tá muito o fim de tudo. Para Deus, não. Então, sabe o que você tem que parar? De buscar saída fora de Deus. Você tem que parar de alimentar esses pensamentos decadentes, derrotados, miseráveis. Você tem que parar de falar com gente incrédula, negativa, que só te põe para baixo. Você tem que parar de buscar socorro no lugar errado. Você tem que parar e buscar a Deus. Porque é o Deus que suspende a terra sobre o nada. Está dizendo que Ele quer agir na tua vida. O Deus que suspende a terra sobre o nada está deixando bem claro que o que você vive hoje, Ele pode mudar. E se você o buscar, Ele vai mudar. Deus vai mudar. Deus vai te restituir. Deus vai te dar ideias novas. Deus vai renovar suas forças para você lutar. A tua confiança será renovada, restaurada. Você vai poder recomeçar. Deus vai trazer de volta coisas que foram tiradas. Coisas que até estão esquecidas. Coisas que estavam amarradas serão desamarradas.
Se você acha que já viu muita coisa nessa vida, você não viu nada. Deus quer te mostrar o poder dele. Sabe o que aconteceu com Jó? Por ele nunca ter desistido, ele teve o cativeiro dele virado. E Deus restituiu, não o que ele tinha perdido, o dobro. Então é o que Deus está falando para você. Sabe o que você perdeu? Deus vai te dar em dobro. Sabe aquele tempo que você achava que era feliz? Você vai encontrar felicidade agora. Sabe aquele tempo que você achava que a sua vida era boa? Você vai descobrir uma vida realmente abençoada agora, buscando a Deus. Sabe o que você acha que agora você nunca mais vai viver e vai ter? Isso é pensamento que o diabo está colocando na sua cabeça. Porque você vai viver muito, muito além. O que você viveu até hoje, se você buscar o Senhor, não vai ter comparação com aquilo que Deus vai. Quando você comparar, você vai ver que você não tinha vivido nada. Era tudo uma ilusão. Você vai viver uma vida diferente, porque você vai encontrar uma paz que certamente, mesmo nos seus melhores dias, ainda te faltava algo. Deus. Você vai encontrar segurança. Você vai viver uma vida diferente. Isso não é promessa da bispa, de pregador. Isso é palavra de Deus para você. O Deus que suspende a terra sobre o nada está dizendo que quer agir na sua vida. O Deus que suspende a terra sobre o nada está dizendo que isso aí que você está vivendo, ele pode mudar se você o buscar. Ele pode te restituir, mas não só o que você perdeu em dobro. Em tudo. Deus quer te dar paz, saúde, realização. Ele quer salvar a tua alma. Ele está buscando por você. Talvez você é aquele tipo de pessoa que jamais pararia num programa como esse se não fosse a dor que você está vivendo. Jamais. Talvez você é aquele tipo de pessoa que se você não entrasse nessa situação aí, se você não estivesse vivendo o que você está vivendo, você não olharia para Deus. E Deus te ama. Está buscando por você. Está te chamando. Entendeu? Você ainda vai dizer, bendita a dor, bendita a aflição que me levou a parar para buscar Deus. Você vai descobrir uma nova vida em Deus. Uma vida abençoada, de paz. Deus vai te renovar. Deus vai te restaurar. E Deus vai te restituir. Você não viu nada. Você ainda vai ver muito. O melhor ainda está por vir. Você pode acreditar, os seus melhores dias você ainda vai viver se você buscar Deus. Você vai viver dias que você nunca viveu. Jó tinha visto muito. Mas ele chegou à conclusão ali, em meia dor, viu? Não foi no melhor tempo da vida dele, não. Foi num tempo de dor. Que ele só tinha visto a borda das obras do Senhor. Então, tudo que a gente vê aí ainda é muito pequeno perto do que Deus realmente é. Deus é maior do que tudo. Maior. Ele é muito grande, muito forte. E um Deus tão grande, um Deus que suspende a terra sobre o nada, se importa com a gente, se importa comigo, se importa com você. Nos ama. E quer trabalhar em nosso favor. Está dizendo, eu quero agir em teu favor. E eu vou agir. Dê um passo de fé. Não protela mais essa decisão. Não fica longe de Deus. Você precisa dar esse passo de fé. Sem se importar com o que vão falar, pensar, com isso, aquilo. Eu não estou te chamando para uma religião. Eu estou te convidando pelo Espírito Santo a ter um encontro com Deus vivo. A deixar o Senhor Jesus controlar a sua vida. O Espírito Santo habitar em você. Você vai dormir em paz, vai comer, as coisas vão mudar. Você vai ver, pode acreditar no que eu estou dizendo, eu estou falando pelo Espírito Santo.
Você vai ver a sua vida sofrer uma transformação dia após dia. Vai ser diária. Todo dia você vai ver. Vai viver um milagre novo, uma transformação nova no Senhor. Mas tem que dar esse passo de fé. Eu creio que você já deu, já está aí. Agora venha. E Deus vai completar, vai fazer uma obra completa na sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Bom, pastor, eu cheguei na igreja muito cedo, muito nova, ainda criança. Depois eu vim para o Ministério Mudança de Vida. E assim, fui aprendendo conforme essa fé determinada que o nosso ministério ensina, nossa liderança ensina. E foi passando o tempo, conheci o meu esposo na empresa a qual eu fui trabalhar. E foi assim, aí de lá para cá, nunca me desviei, sempre na presença de Deus, me tornei obreira, ainda cedo também. E de lá para cá, só vitória. Gente, em todos os projetos, já tem cerca de 12 anos que eu entro nesse propósito maravilhoso da campanha, do Ministério, do Projeto de Conquistas. E de lá para cá só tem acontecido assim, só vitória mesmo. A vida do senhor como era? Era uma vida totalmente destruída, de drogas, briga em casa, pai batendo em mãe, pai batendo em irmão, totalmente destruída. Bebida, drogas entre eu e meu irmão, o pai na bebida, minha mãe sofrendo, minha mãe apanhava. Era totalmente destruída. Tudo que tinha numa casa, um inferno era em casa. Todo mundo brigava, um batia no outro. A vizinhança, chegava a polícia no bairro, todo mundo sabia que já ia na minha casa. Era tudo destruído em casa. A senhora conheceu ele nessa situação. E a partir do momento que a senhora conheceu ele, quais foram as mudanças na vida dele? Olha, pastor, que nem como eu falei, eu fui para a empresa, eu conheci ele, eu entrei lá como funcionária. Essa empresa a qual eu conheci ele era a empresa da família, né? Entrei lá como telefonista e firme na igreja como sempre, e ele desse jeito, a família bem dessa forma. E ele falava comigo, me cantava e tal, e só que como a gente aprendeu, eu era, devia ter uns 18 anos, né, e não tinha namorado ainda, estava esperando em Deus, e ele, um rapaz bonito, só que com a vida toda torta, tinha tudo para me contagiar, tinha tudo para me levar para o mundo, né, porque ele me cantava, falava, e eu sempre firme, falava assim, olha, você tem que ir para a igreja, eu falava para ele. Se você ir para a igreja, ainda eu brincava, se você ir para a igreja, a gente senta e conversa. Mas assim, nem imaginava, e fui sentindo que havia uma responsabilidade em ganhar essa alma. A primeiro momento, sempre buscando em trazê-lo para a igreja. Como uma pessoa em vê-lo nessa situação de drogas, um rapaz jovem e vivendo numa situação de drogas, eu via que aquilo não era o meu mundo. E eu não queria isso para ele, a gente aprende aqui a salvar almas. Então eu comecei a trazê-lo para a igreja, ele começou a vir. Assim, e ele começou a vir. Eu comecei a ver mudança, ele participou de um jejum de 24 horas na época. Eu senti que a partir daquele momento ele não colocou cigarro na boca, ele vivia assim. O último cigarro que ele colocou na boca foi na porta da igreja, antes de entrar na igreja. E a partir daquele momento eu lembro que ele sentou do meu lado, ele chorou feito uma criança e ali aconteceu uma mudança muito grande. Mas nem assim a gente ainda não se envolvia, a gente aprendeu que na igreja viver em santidade, é tudo diferente. O namoro cristão, o namoro do nosso ministério é diferente. E quando eu percebi, ele se batizou, quando ele veio mesmo para Jesus de verdade, ele se tornou obreiro, aí nosso namoro foi consagrado no altar, foi tudo assim de uma forma muito bonita, aquilo que eu aprendi foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Ele veio para a igreja já com o interesse de contagiar a senhora. A gente até brinca, ele me conta, ele fala assim que era para ele ter me contagiado, era para mim ter saído da igreja. E, na verdade, se eu não tivesse ficado firme, se eu não tivesse usado isso que a gente aprende, isso teria acontecido como acontece, como a gente vê isso acontecendo aí com muitos jovens. E, na verdade, eu permaneci firme, porque eu sabia que tinha um propósito na minha vida. E a minha vida era na presença de Deus. Então havia um ensinamento e havia algo que eu tinha em mente. E aquilo eu permaneci. Mas, na verdade, a gente sabe que no mundo espiritual o diabo queria me levar também para aquele mundo. E ele veio para a igreja, então tudo era para ter sido contagiado. E graças a Deus eu contagiei, hoje a gente está aí. Por intermédio desta obediência, do temor,
por intermédio do esforço. Quais foram as conquistas na vida de vocês? Olha, pastor, esse ano faz 6 anos que nós somos casados. A gente tem uma filha de 3 anos e foi tudo acontecendo ao devido tempo. Eu fiquei 4 anos morando no fundo da casa da minha sogra e não tinha como a gente conquistar a nossa casa, mas eu também não aceitava aquela situação. Então, eu determinando, quantas vezes a gente desenhava a planta da nossa casa, trazia para orar, passava no altar, orando. Então foram 4 anos orando para ter a nossa casa própria, porque no momento era impossível, ainda que Deus tenha nos abençoava cada ano, mas a casa própria ainda não tinha acontecido. Então a gente teve, foi um esforço muito grande em orações, em projetos, em propósitos, todos os propósitos a gente colocava, a firma estava crescendo, só que estava em momento de crescimento, foi nos dado também na empresa um departamento para a gente gerenciar, onde éramos funcionários. Meu cunhado, que é o dono da empresa, nos deu um departamento para gerenciar, para cuidar, aquele departamento é nosso. Então, tudo foi assim, a gente estava crescendo. De lá para cá foi só assim, degrau, subindo devagarzinho. E hoje, a primeira conquista foi a gente poder gerenciar esse departamento e poder daí não sermos mais funcionários. Nós temos os nossos funcionários, os nossos técnicos. Então, passamos o quê? De funcionários para a gente tem empresários ali, né? E depois veio a nossa casa. Depois de 4 anos orando, como eu falei, Deus criou um meio, criou uma forma, não tínhamos condições, era impossível aos olhos humanos eu ter a minha casa, e hoje eu conquistei a minha casa própria, é minha. Eu falo que a gente é novo, a gente já tem a nossa casa, e não para por aí, porque a gente conquistou a casa. Né? E o que aconteceu? A nossa casa era assim, crua. Quem conhece os financiamentos é a casa crua, né? Pegou no terreno. Peguei ali o terreno. O terreno a gente conseguiu comprar. Depois de um ano que a gente casou, a gente já tinha o nosso terreno. Começou aí, a gente já tinha o nosso terreno, só que precisava construir. E não tinha condições alguma para fazer aquela construção. Só que assim, eu passava em frente de casas prontas e nós determinávamos. Então, tipo assim, esse tempo foi um tempo de fé, de usar a fé. Todos os projetos a gente determinava, e eu sempre imaginava o pastor, o bispo, no momento das pregações, quantas vezes foram faladas: fecha o olho, determina a sua casa própria, o teu sonho, a gente junto. Quando eles pegamos nas mãos, seguramos uma mão do outro e imaginava a nossa casa. E hoje eu posso falar com toda a felicidade do mundo. Peguei a minha casa, a gente recebeu a nossa casa no começo do ano passado, e estava assim, linda. A gente conseguiu também, porque pela Caixa os valores são muito baixos de piso, tudo, a gente colocou tudo do melhor, do nosso gosto, tudo. A gente já estava gastando para melhorar, porque a gente não queria também a casa inferior, a gente queria do nosso sonho, então tinha que ser, e a gente enfiou a cara na fé, na certeza. A gente conseguiu fazer dentro da nossa casa, ficou do jeito que a gente sonhou, um piso melhor, azulejos do banheiro melhor, ali tudo o jeito que a gente queria, os detalhes melhores. E quando foi para ficar pronta, já fazia 4 anos que a gente já estava casado, os meus móveis eram móveis do casamento. E ali a gente já tinha gastado um valor alto ali para poder, na diferença do material. E a gente falou assim, eu queria meus móveis novos, mas hoje em dia comprar móveis novos, já tinha gastado, não era fácil. E Deus foi nos surpreendendo. A cada etapa, Deus nos surpreendeu. Quando estava quase para a gente mudar, meu cunhado estava numa convenção em Fortaleza, ele ligou para a gente e falou: acabei de ganhar, é um valor muito significativo. Estou dando para vocês comprar imóveis. Era um cartão presente. Para quem já passou humilhação em Casas Bahia, em determinadas lojas, sabe o que é? Não passar por aprovação, não receber uma aprovação de um gerente, você sair de lá frustrado. Como eu já passei por isso, ele já passou por isso. A gente chegou com um cartão presente, com um valor significativo. Nós não fomos nem atendidos pelo vendedor, nós fomos atendidos pelo gerente da loja. Compramos tudo à vista, ali foi um preço, compramos tudo. Eu entrei na minha casa com o jeito que eu queria, com os móveis que eu queria, e até falo, eu vou falar de um detalhe, porque mulher leva detalhe. Eu engrandeci tanto o nome do Senhor nesse detalhe, que eu queria, quando o pastor falava, fecha o olho, imagina aqueles móveis, eu lembro que eu imaginava aquela geladeira, aquela prata, e quando a gente foi comprar, era quase R$1.000 mais caro o mesmo modelo. E quando a gente foi ver, eu falei, não, deixa, vamos comprar a branca mesmo, a gente compra um outro móvel, né? E só que eu sabia que tinha o meu sonho, não era aquela.
E Deus foi, a gente voltou na loja para confirmar os móveis por umas 3 vezes e na terceira vez eu voltei, peguei a minha geladeira da forma que eu sonhei, aquela geladeira chique, bonita, do jeito que eu fechava os meus olhos e imaginava, sem pagar nem R$100 de diferença. Peguei pelo mesmo valor. Então, eu vejo assim, que Deus foi nos surpreendendo. Deus não aceitou que minha casa fosse de qualquer forma. Foi de acordo com o que nós profetizamos nos cultos, foi tudo certinho e não para por aí. Está tudo quitado. Minha casa está terminada e quitada. Assim, a reforma toda quitada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que o Senhor visite esta vida agora e venha manifestar o seu poder sobre ela. Que ela sinta a sua presença, a sua paz, o conforto. Que ela tenha certeza dentro dela que o Senhor está chamando por ela, está falando com ela. E se ela der esse passo de fé e assumir um compromisso com o Senhor, o Senhor vai fazer muito mais do que ela jamais imaginou. Meu Deus, dá força a ela para ela romper com o que for preciso, para ela vencer os obstáculos. Que nada a amarre, nada a intimide. Que ela se levante agora e decida mudar a vida dela, dando um passo de fé ao encontro do Senhor. O Senhor quer abençoá-la em tudo. Aquilo que para ela hoje é o fim, é só o começo. Aquilo que para ela é impossível, o Senhor está dizendo, eu sou o Deus do impossível. E eu vou fazer. Abençoa a vida dela agora. Que ela tenha essa convicção que ela vai começar a viver milagres. Aliás, ela já está vivendo, porque o Senhor está falando com ela e está agindo na vida dela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas essas pessoas. Que tenham com fartura, com abundância, mais do que o suficiente. Que elas tenham financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, meu Pai, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que possam dar esse passo de fé, se tornando semeadoras dele, porque eu sei que serão honradas. Pai, onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando, transformações, vitórias. Que o teu Espírito possa tocar corações agora. Que essa pessoa seja tocada e se sinta segura, amparada, amada, porque o Senhor é com ela. Ela não está sozinha. O Senhor é com ela. O Senhor não tem morte para ela. O Senhor tem vida e muita vida, vida abundante. O melhor está por vir. Ela ainda vai viver os melhores dias da vida dela. Ela acha que ela viveu dias bons. Ela vai viver os melhores ainda no Senhor. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, é onde vou estar hoje, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Esteja entre nós. Dê esse passo de fé e venha buscar o Senhor. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.